Olá pessoal, saudações. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito de algumas perguntas que foram feitas, algumas dúvidas que ficou a respeito do vídeo anterior. Então vamos lá, alguns comentários. Excelente observação e raciocínio, muito edificante e esclarecedor. Abraços. Gostei bastante, sucesso também, sou YouTube. Muito obrigado pelo comentário. Alguns outros comentários aqui são justamente, Joel, achei bastante interessante o seu comentário, gostei bastante do seu comentário, mas eu ainda continuo na dúvida sobre o amor de Deus e a questão de mandar matar. E o segundo comentário que me chegou, a segunda pergunta é, Joel, interessante a sua explicação. Adorei, gostei, bem esclarecedor. A questão como você colocou a criação do pai, da infância e da adolescência e a fase adulta, mas ainda tem uma questão que eu não consigo entender, que é justamente a questão do amor e a questão do mandar matar. Ok, vamos lá. Primeiro, se nós formos respondermos de uma maneira rápida e simples, nós podemos dizer da seguinte maneira: Deus mandou matar aqueles homens justamente porque eles infringiram a lei de Deus. Prontinho, resolvido, explicado? Você não entendeu? É meio difícil. Não é que é meio difícil, mas é complicado da gente entender. Então, vamos entender algumas coisas. Primeiramente, quando Deus criou esse mundo, ele deixou várias leis implícitas e explícitas. Por exemplo, quando ele chegou para Adão, ele disse, criou todas as coisas, colocou lá, criou o Jardim do Éden, criou o homem, né? A sua imagem, criou, e ele colocou Adão lá no Jardim do Éden. Ele deu algumas instruções para Adão. Falou assim, Adão, você pode comer de todas as frutas do jardim, mas daquela dali do meio você não pode comer. Essa era uma lei explícita para Adão. Só que eles foram lá e eles infringiram essa lei. Justamente porque eles infringiram essa lei, eles comeram daquele fruto que não poderia comer, eles sofreram um castigo. E qual foi o castigo? Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Naquele momento que eles foram expulsos do jardim, Deus deu algumas instruções para ele. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Ele deu. A prova disso, que ele deu algumas instruções, que quando Adão tem Caim e Abel, passa-se ali alguns anos, Caim e Abel vão lá apresentar os primeiros frutos. Eles vão dar em oferta lá, um sacrifício, um altar, eles vão dar esses frutos para Deus, eles vão apresentar esse sacrifício lá no altar. Então, primeiro, vamos pensar, de onde surgiu essa ideia de que eles tinham que dar ali o seu sacrifício e de onde surgiu a ideia do altar? Não veio da cabeça deles, eles receberam essa instrução de alguém. Então, como eles receberam essa instrução de alguém, não está descrito na Bíblia, não está descrito ali. Mas Deus deixou, de alguma certa forma, Deus instruiu e deu essa instrução para Adão. Porque você vê que eles fizeram o sacrifício, eles fizeram o altar e apresentaram a sua oferta no altar. Lembre-se, repito, essa instrução foi dada por Deus justamente instruído por eles. Não está escrito na Bíblia, mas ela foi dada. Segundo, se nós continuarmos a história da era adâmica, Caim foi expulso, Caim matou Abel, Caim foi expulso, né? Deus chegou e falou, olha, você vai ser expulso, você vai ser castigado, vai acontecer isso com você. Continuando a história, nós percebemos que tem um relato na Bíblia que fala Enoque andou com Deus. Qual foi o padrão para dizer que Enoque andou com Deus? Segundo, qual foi o padrão para dizer que Noé foi escolhido porque ele era justo, reto e íntegro? Existia um padrão que foi deixado por Deus para eles. E esse mesmo padrão que foi deixado por Deus é que foi a régua, a medida, a lei que foi usada para dizer que aqueles homens naquela época, eles se desviaram, inverteram os valores, e foi a degradação, a depravação da humanidade, a depravação total da humanidade. E foi justamente por esses critérios dessa lei que foi deixado que eles foram julgados. E aí Deus resolveu acabar com a humanidade.
Mas uma coisa que você precisa ter em mente é que, conforme eu disse, existem algumas leis implícitas e explícitas. Quando Deus criou toda a humanidade, toda a lei, todo o universo, Deus deixou algumas leis e essas leis são as que regem o universo. Então vamos lá, existem várias leis, as leis da gravidade, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela me diz que se eu jogar um objeto para o alto, ela diz que existe uma força, um campo de atração, vamos dizer assim, uma força magnética que puxa esses objetos para baixo. Então, popularmente nós dizemos, você vai jogar o objeto, caiu. Sim, ele caiu, mas na verdade esse campo magnético, essa força magnética atrai esses objetos para baixo, numa velocidade de 8,9 metros por segundo. O que acontece então se você pular de 1 metro de altura? Basicamente não vai acontecer nada, porque você vai cair de um jeito preparado, você vai se preparar e vai cair. Mas e se você pular de 5 metros de altura? Essa força vai te puxar para baixo e você tem um impacto que vai acontecer quando você chegar aqui no chão. Se você estiver preparado, provavelmente não vai acontecer nada, mas se você não estiver preparado, você vai quebrar algum osso, uma perna, você vai acontecer alguma coisa, porque o seu corpo, nosso corpo, não é preparado, não tem estrutura para aguentar um impacto de tamanha força. Mas vamos aumentar. E se a gente pular de uma altura de 20 metros, de 30 metros? Então você tem que considerar, existe a lei da gravidade, existe a força, a atração, velocidade e impacto. A massa vezes velocidade vezes aceleração vezes a gravidade é igual ao impacto. E como o nosso corpo não tem estrutura para aguentar um impacto desse na hora que ele cai, o que vai acontecer? Você vai morrer. Mas espera aí, Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Mas você tem que entender que você acabou de infringir uma lei da gravidade, e você, ao pular de 20, 30 metros de altura, você infringiu essa lei da gravidade. E essa lei, essa infração dessa lei da gravidade, ela tem uma causa imediata, uma causa e efeito imediato, uma consequência imediata. E nesse caso, como o seu corpo não é preparado para aguentar esse impacto, ele explodiu, aconteceu alguma coisa, sofreu, danificou os seus órgãos internos, que te leva à morte. Mas vamos lá de novo, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas o fato de Deus ser amor não impede, não justifica e nem qualquer coisa a respeito dessa infração dessa lei. Existem outras leis que regem a natureza, leis da termodinâmica, existem várias leis. E você não pode infringir essas leis, porque você terá uma consequência. Assim como o rio nasce lá na fonte, lá na cabeceira, e ele vai descer até chegar no mar, e aí tem algum lugar que ele vai cair, ele vai ter uma cachoeira. Então, se você chegar de lá de cima da cachoeira, pular de lá de cima, você vai cair, você vai ter uma consequência. Essa é a lei, você não pode... Ah, mas eu quero... Não, você não pode fazer nada, porque existe a lei, e essa lei você não pode infringir, porque você tem uma consequência. A mesma coisa com Deus, existe a lei moral, existe a lei religiosa, a lei de adoração, e você não pode infringir essa lei. Existe essa lei, ela está lá e você não pode infringir. Então vamos voltar à questão de Adão. Quando Adão saiu do Jardim do Éden, Deus deu algumas instruções para eles. A prova eu já disse para você. Quando Noé chegou e pregou, ele pregou por quantos anos? 120 anos? Ele pregou dando um alerta para o povo. Gente, olha, vai ser destruído, olha, vai acontecer isso. Ninguém quis ouvir. Um detalhe que você precisa ter em mente é o seguinte: Deus nunca deu um castigo, Deus nunca deu um castigo ou deu alguma punição, ou até mesmo exterminou, acabou com um povo, sem que ele não tenha dado um aviso, sem que não tenha havido um critério. Ele deu a lei, ele avisou, e justamente porque o povo não obedeceu, ele deu um alerta, ele deu uma advertência, e porque o povo resolveu continuar daquele jeito, foi que ele mandou matar o povo. É uma consequência da infração de lei. E outra coisa que você precisa lembrar, todas as vezes que Deus teve um caso desse que ele mandou matar, ele sempre deu um alerta e
e basicamente que nunca foi de imediato, ele sempre deu um tempo para o povo. As leis da natureza, quando nós infringimos, nós temos uma consequência de imediato. Deus ainda dá uma chance. Deus deu para a nação adâmica, para aquela era adâmica, de quase 120 anos, Noé estava lá pregando. E o povo não quis ouvir, até que veio o dilúvio e acabou com todo mundo. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que fala a Bíblia é que ele construiu um altar. Ali começa a história da humanidade. Quando ele saiu dali, ele já saiu com seus filhos, ele já saiu com toda a instrução. Ele e seus filhos, seus 3 filhos que saíram da arca com ele, foi o que começou os povos e eles já saíram com toda a instrução que foi dada. Eles sabiam o que aconteceu. Eles viram, eles presenciaram tudo o que aconteceu. Então, quando eles saíram dali, eles saíram com a instrução e eles que começaram a humanidade. Então, os povos que vieram à frente, por exemplo, os povos que estavam lá em Canaã, que Deus mandou exterminar, mandou matar, eles escolheram andar por um caminho que infringiu a lei de Deus. Deus com certeza mandou um alerta, mandou uma advertência para eles, só que chegou numa hora que eles não quiseram ouvir. Ah, Joel, mas onde eu encontro isso na Bíblia? Bom, eu lembro de um texto em João que diz que muitas outras coisas Deus fez, Jesus Cristo fez, né? E que não estão registrados nas Escrituras, porque se fossem registrados, não haveria livro suficiente, né, para caber. Então essa é a mesma coisa. Existem várias coisas que foram feitas que não estão registradas nas Escrituras. Mas existem alguns registros nas Escrituras justamente para você poder conhecer a Deus, saber quem é Deus e saber que você pode, algumas coisas você pode fazer, algumas coisas você não pode fazer. E aquilo que você não pode fazer é infringir a lei de Deus. O que ele disse? Ele deixou várias leis. Vamos lá. Não terás outros deuses além de mim. Não adorarás outros deuses. Somente a Deus adorarás. E ele deixou várias leis também para nós, pessoas. Olha, ele deixou homem, ele criou homem e mulher. Mulher e homem o criou, a sua imagem o criou. Então, e outras leis também que ele deixou. Tá? Então, você precisa realmente olhar para a Bíblia, estudar as leis de Deus e entender. Entenda. Ah, mas naquela época ainda eu continuo sem entender por que ele mandou matar. Vamos lá, lembre-se da história do bebê, da criança e de como que ele se apresenta. Naquela época a nação, a humanidade ainda era uma criança mimada, uma criança revoltada. E você tem algumas coisas que você faz quando o seu filho é pequeno, quando é criança, para justamente provar, mostrar para ele, olha, os limites são esses e você não pode fazer isso. A mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho para provar que ele era Deus, para mostrar que ele era Deus, para mostrar o seu poder. Ele não precisava ter aberto o Mar Vermelho, mas ele abriu por quê? Justamente para providenciar e aí até mostrar, olha, eu sou Deus, eu posso fazer isso. Quando a nação de Israel atravessou o Mar Vermelho, estava com sede, ele deu água, toca na pedra, dá água. A nação está com fome, vem codornizes, vem o maná do céu. Tudo isso, de certa forma, é para mostrar que ele é Deus, provar, deixar um registro de que ele é Deus e ele pode fazer isso. Isso seria para o lado bom e para o lado proveitoso. Ah, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que existe o outro lado. Da mesma maneira como ele abriu o Mar Vermelho para provar e mostrar que ele é Deus, ele mandou matar para provar e mostrar que ele é Deus. Ele é Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo, um Deus de justiça. E ele criou e deixou várias leis e nós não podemos quebrar essas leis. Agora, cabe a você. O que você está buscando? O que você está querendo? Você sabe o registro, você tem o livro das Escrituras, a Bíblia, você já ouviu falar sobre Deus, você já leu sobre Deus, você já viu várias coisas daquilo que ele é capaz de fazer. Deus é amor, que deu seu filho unigênito, ele deu seu filho para morrer na cruz do Calvário, pagando um preço por você, pecador. E todo aquele que crer nele será salvo.
irá para o céu. Agora, é isso que você quer para a sua vida? Se você quer isso, você entenda que você tem que buscar a santidade. Você tem um padrão que Deus deixou para você seguir. É esse padrão da santidade. Busquem as coisas do alto. Seja santo porque eu sou santo. Então, se é isso, você quer ir morar no céu, existe um preparo que você tem que ter. Uma vida de preparo que você tem que ter para você ir morar no céu. Agora, você não pode viver infringindo essas leis e entender que nada vai acontecer com você. E foi justamente isso que aconteceu lá no passado, ok? Eu espero que eu tenha ajudado no seu entendimento, explicado de uma forma que você consiga entender, ok? Um abraço, obrigado, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu quero convidar você, se não é inscrito, inscreva no canal, dá o seu joinha aí, isso ajuda bastante, tá, gente? Isso nos ajuda bastante, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe o seu dia.